Nesse momento, elevemos os nossos pensamentos ao Criador da vida, Deus nosso Pai. A casa de Sebastião Marte, nesse momento. Chegamos aqui hoje às 17h30 e já havia muitas presenças aqui. E aos poucos foram chegando mais e mais. Eu pude observar que quem chega primeiro a uma casa de caridade são os mentores espirituais. Eles chegam primeiro para nos recepcionar, para nos dar as boas-vindas, para nos fazer ficarmos mais serenos e tranquilos. E é isso que nós estamos buscando na noite de hoje. Tranquilidade, serenidade, paz. Que todos nós possamos, nesta noite, neste momento, Senhor, nós que aqui nos encontramos, neste salão do Sebastião Marte, nossos lares, familiares, locais de trabalho, que recebam a irradiação dos nossos pensamentos, que possamos albergar dentro de nós o bom ânimo, a esperança, a coragem para vencermos as nossas próprias dificuldades. Em nome dos benfeitores amigos desta casa, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai Criador, é que estamos iniciando as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar a palavra aqui para a nossa irmã Nazaré. Ela é a dirigente do nosso grupo. Eu quero desejar uma boa noite para todos, que sejam todos muito bem-vindos nesse dia que aqui está acontecendo uma grande festa, uma festa em comemoração aos 37 anos deste trabalho da pintura mediúnica, esse trabalho que nos traz assim, harmonia, alegria, esperança. Então, estamos muito felizes por estarmos neste momento recebendo essas energias, que é através da arte, da música, que eu quero que alguém venha aqui botar aí a música de novo, que é como a Neiva falou, né, que esses 37 anos que acontece esse trabalho aqui na casa de Sebastião Marte. E já, como o trabalho já começou, vocês aqui estão vendo, né, assistindo, e que todos fiquem tranquilos, mentalizem coisas boas, né, e aproveite bem este momento. Tá? Queridos irmãos, muita paz. Nesse momento, nós vamos pedir a nossa Nazaré para diminuir um pouco a música, mas a música pode continuar, Nazaré, por favor. É um atendimento breve, enquanto a nossa amiga fazia a abertura do trabalho. Na verdade, a abertura foi feita pela prece, mas é a nossa dirigente, Nazaré. Nós temos o nosso irmão Simon e Gilma, que ali estão. Eles trabalham no acolhimento, nas quintas-feiras, que é o dia que acontece o trabalho. Maria Cirlei e Michele, que chegou recentemente ao grupo e está ali já trabalhando. E ali dentro nós temos a nossa irmã Gislaine, trabalhando com a psicografia. Então, o mentor do grupo disse ontem que ficássemos bastante tranquilos e que a Gislaine também se tranquilizasse, porque algumas pessoas estavam com muita saudade dos que ficaram por aqui.
Então era alguém que queria dizer um alô, outro queria dizer um olá, alguém queria perguntar como estamos nós por aqui e nos desejar muita paz, harmonia, para a gente sentir como esses irmãos que trabalham com a arte, eles são muito leves, eles nos trazem um conforto, um bem-estar tão imensos que se não fosse isso, não suportaríamos, porque é muita responsabilidade trazermos um trabalho aberto ao público. Assim é que todos os trabalhos, todos eles, não existe um que seja igual ao outro, cada um é diferente. E lembrávamos que ali no primeiro semestre do ano de 1987, é muito tempo, são 37 anos. Assistíamos aqui na casa pela primeira vez um trabalho, uma palestra e um trabalho com pintura mediúnica, com a nossa irmã Valquíria Kaminski. Aqui na casa estava acontecendo um fenômeno singular. Em alguns grupos, inclusive no nosso, e esse fenômeno era conosco, mas em outros grupos mediúnicos, as pessoas estavam manifestando essa mediunidade de desenhar, de pintar, de o espírito querer um material para se expressar. E naqueles momentos eu ficava muito... Eu não queria. Uma amiga nossa, Graça Maria, que trabalhava nessa casa, ali junto conosco, no mesmo grupo mediúnico, ela nos dizia: olha, esse espírito que está pintando, como ele fez aqui agora uma representação, mas não foi ele que fez a pintura, foi um outro pintor, e como nós costumamos receber os irmãos num estado de quietude, de um ambiente que só tem os desencarnados e nós mesmos, quando tem muita gente fica mais difícil. Então é preciso termos equilíbrio, harmonia para o trabalho acontecer. E o nosso querido Lisboa, ele fazia uns trabalhos e eu falava: mas isso é muito feio, eu não quero isso não. E aí ele escrevia atrás assim: o belo é convenção humana, e colocava 3 letras, F-A-L. E a minha amiga dizia: esse aí é o Francisco Antônio Lisboa. Eu falei: não, se você está se referindo ao grande artista barroco, não é Francisco Antônio, é Antônio Francisco Lisboa. E aí ela dizia: não sei como é a ordem, mas que é ele, é. O tempo foi passando e naquele primeiro semestre do ano de 87, eu cheguei aqui, a médium estava no final da sua palestra e ia começar a atividade mediúnica. E olha, eu ousei pensar se de fato eu tenho algum compromisso, porque ele já tinha falado comigo, que nós tínhamos um compromisso, que esse trabalho é uma terapia, não é exatamente para mostrar quem é quem. Por exemplo, Modigliani, ele vai pintar, as características são essas e essas e essas. Van Gogh, alguns ainda persistem, têm essas características. O médium assimila muitas vezes, outras vezes não. Mas eu ficava. Quando eu entrei aqui no salão, a casa estava super lotada. E eu cheguei na pontinha, porque o ônibus não passava para eu ir para a faculdade. E ali eu pensei: se de fato eu tenho um compromisso com Antônio Francisco Lisboa, ele vai ter que pintar ali e agora. E ao mesmo tempo eu me senti confortável. Ah, mas ele não foi pintor, ele era escultor. Por que que eu pensei isso? Maria Helena Rufino, ela ia dizendo o nome dos pintores e o tempo que a médium tinha levado para fazer aquele trabalho, nas folhas A4, como que está ocorrendo agora. E naquele momento, a Valquíria terminava um trabalho
E a Maria Helena disse: Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho, meu Deus do céu. Jesus, e agora? Aí eu estava lá no último banco. Ele disse: agora nós vamos fazer um passeio. E eu senti que ele estava do meu lado. Não tem nada de aleijado. Então, é um espírito que guarda uma aparência, no máximo, entre, sabe, aquelas pessoas que parece que o tempo não passou. É ali entre os 35 até 40 anos. Não nos preocupemos com o choro do bebê. Preocupemos-nos com a vibração que deve estar em nossos corações. De amor, de fraternidade, de solidariedade. Então, naquele momento ali, eu observava aquele espírito muito jovial, um cabelo mais ou menos aqui, ele tem assim uma aparência, um moreno, e é um espírito bem ágil. E ele dizia: vamos dar um passeio. E nos vimos planando em cima de plantações, de canteiros, de leiras, de flores, mas de um verde, as folhas, um verde tão intenso. E ele ia me dizendo as propriedades das cores, daquelas flores. Eram flores assim, canteiros imensos de flores azuis. Elas iam dos tons mais escuros até naquele tom bem claro, aquele azul bem clarinho. Assim também aconteceu com a paleta dos roxos, dos violetas, dos lilazes e brancos. Quando nós voltamos, ele falou: então o trabalho é este. E não se preocupe que você não vai ter trabalho solo. Nós vamos trabalhar num grupo. E avise para as pessoas, porque nós estamos cuidando, nós vamos formar um grupo. E esse grupo, ele teve início logo ali depois da passagem da Valquíria. Ali no começo do segundo semestre, nós estávamos com um grupo formado. Éramos Elvésio, a esposa dele, Wanda, Graça Maria, Socorro, que já desencarnou, a sua filha Gilca, Atos, trabalhador desta casa, que mais tarde veio também a Cleusa, que é médium de pintura, e eu. Então acontecia aos domingos, ali no final da tarde, das 17 horas às 18 horas. E ficamos nesse grupo, pessoas entraram, pessoas saíram. E meus amigos, lembrar de tudo isso é um bálsamo para os nossos corações. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme. Por isso, nós queremos esclarecer aos irmãos que esse trabalho Arte Cura é um trabalho, é uma terapia. Então, geralmente vem mensagens. No começo, eles colocavam nomes e eu ficava preocupada com nomes de artistas. Ele: não se preocupe. Antes desse trabalho ser conhecido das pessoas, nós vamos colocar de outra forma. E esse trabalho passou a vir com mensagens. Equilíbrio, harmonia. Ali no início das telas, eles aventuraram em colocar, eu digo aventuraram, porque realmente é um tipo de aventura, é algo assim muito... não dá para a gente explicar com palavras. Eles colocavam os nomes e eu ia porque era uma aventura para mim, porque eu queria conferir as assinaturas. Até a assinatura do Antônio Francisco Lisboa, ele me disse onde eu encontraria, e nós encontramos. Então, e o tratamento é esse. Ele me diz algo, esse espírito nunca me disse nada, a não ser algo que eu possa depois constatar. E ele sempre me diz antes. Quando depois eu vou pensar ou falar, eu ficava feliz quando a sala estava cheia.
Ele dizia, não fique muito alegre não, porque logo, logo a sala vai esvaziar. E não censure ninguém, porque cada um tem as suas outras atividades. Mas quem tiver de ficar, vai ficar. Assim surgiu com as pinturas de gaze. No final de janeiro de 2020, ali nos atendimentos das quintas-feiras, sobrava um tempinho e eu me via. Eu via que eles estavam trabalhando com uma paleta inteira de vermelhos. E eu pensava, mas ficava pesada a pintura, porque é assim que as pinturas ficam. Eu falei, isso aqui está parecendo que vai brotar água, óleo. Ele falou, é uma pintura de gaze. Eu falei, e o que é isso? E aí ele foi me explicando que era uma pintura que na hora certa eu ia ficar sabendo. E eu tinha vontade de dar para as pessoas, de tão bonitas que eu achava. E olha que para eu achar alguma coisa bonita, saiu aqui uma figura, é um pintor moderno. Eu queria que o nariz saísse bem retinho, bonitinho, mas quanto mais eu tentava alinhar o nariz, mais o negócio ficou meio torto. E aí eu disse, boa, minha filha, não sou eu que estou fazendo a pintura, calma. Você não pode fazer com que as pessoas façam um traço clássico, sendo que ele sabe fazer muito bem o clássico, mas apetece ao artista fazer um nariz que pareça torto. Mas tem que ser assim. Se você se olhar no espelho, minha filha, isso tudo em segundos. Se você se olha no espelho, você não vai ver que o seu nariz é totalmente, exatamente um lado sincronizado com o outro. Sempre vai ter algo diferente. Então, os pintores modernos, eles fazem alguns trabalhos diferentes daquilo que nós que a nossa visão costuma ver. E às vezes a gente diz, nossa, que lindo! E o artista nem... E às vezes você diz, nossa, que coisa horrorosa. Pois é, isso aí. É por isso que ele diz, o belo. Porque o belo de verdade é o belo, é a essência. A aparência que nós dizemos, é bonito. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que é bonito é belo. E nem tudo que é amarelo é girassol. Como dizia Van Gogh, certa feita, esse ano ainda. Olha os girassóis, nem toda flor amarela é girassol, e nem todo girassol foi Van Gogh que pintou. Então, meus irmãos e amigos, as pinturas de gaze nós fomos armazenando. Quando tinha 47 pinturas, aconteceu a pandemia. E rapidamente ele nos informou, olha, nós estamos liberando aquelas pinturas que estão guardadas lá na sala dos materiais, para começarem a circular o planeta. Eu falei, mas como? Se está tudo fechado. Ele, exatamente por isso, minha filha, eu não te disse que as pinturas eram de gaze? Sim, senhor. E é para fazer o quê? Elas vão viajar através da internet. Eu falei, misericórdia, mas eu nem sei o que é internet. Eu sei, mas não sei, eu não sei mexer com isso. Mas não é você, é a sua filha. Ela vai tirar uma foto e vai enviar. E ele foi falando o nome das mídias e eu, meu Deus do céu, realmente é um comunicado espiritual, eu não sei disso. Eu chamei a pessoa, a minha filha, a minha 7ª filha, e disse, ó, você tem isso, isso e isso. Mas mamãe, eu não faço parte do grupo. Eu falei, eu também não te colocaria, mas foi o mentor que colocou. Ele disse que você vai fazer isso, isso e isso. Ela então, e ele falou, converse com Silvane. Silvane é a esposa do Nelson, que são trabalhadores aqui da casa. O Nelson faz parte da diretoria da nossa casa. E a Silvane, Neiva, eu tenho isso, isso e isso. Eu falei, eu vou conversar com Lisboa. E na hora ele, não. Eu te disse para procurar, então ela faz parte também do grupo. A nossa Maria Lúcia ali também
passou muito tempo no nosso grupo Arte Cura. Como Valquíria também, aqui da casa. E tantas outras pessoas, nossa amiga Giovânia, que ficou um tempão ali na sala de acolhimento, com o livro Caminho, Verdade e Vida. E ali surgiram ótimas reflexões. E o Elvésio um dia chegou, numa quinta-feira, e disse: olha, nós vamos colocar também uma palestra na quinta, porque tinha mais gente na quinta do que nos dias de palestra pública. E a Giovânia ficou um bom tempo no grupo. Mas cada um tem outras funções na casa espírita. Então nós não podemos amarrar ninguém, porque a espiritualidade não nos obriga. E a Giovânia saiu dali para outro trabalho na casa, porque o tempo dela de cooperação foi precioso e altamente rentável em nível espiritual. E não temos mais autorização para estarmos. O último que nós fizemos aqui, quando nós colocamos 30 anos, fizemos uma galeria 30, tinha telas gigantes, e naquele momento ele liberou que pudéssemos trocar por pecúnia os trabalhos em benefício das crianças, em benefício da creche da nossa amiga Raimunda, ou Diana, como é mais conhecida. Mas de lá para cá, ele falou: por que você está colocando 30 anos, minha filha? Eu falei: porque nós estávamos treinando durante 3 anos para o trabalho vir a público. Ele disse: mas nós continuamos treinando. Então corrija. São 34 anos que esse trabalho está inserido na grade das atividades dos atendimentos na casa de Sebastião Marte. Mas antes dos 34, teve os 3 anos de treinamento. Mas quando o Lisboa me disse que nós continuamos treinando, então são 37 anos de treinamento na terapêutica espiritual. E que todos nós possamos, neste momento, com essas presenças magníficas, com esses mentores, possamos mentalizar muita luz, paz, serenidade, bom ânimo, fé, confiança, porque Deus é amor, é justiça, é caridade, é misericórdia. Muita paz.
Caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Muitas vezes buscamos a paz no mundo, das nações, mas longe estamos de conquistar a própria paz. Aquela paz que releva, que acolhe, que dulcifica a palavra amarga, o recado triste. Queridos irmãos, o planeta Terra, que nos tem albergado ao longo da nossa jornada, este planeta que o Divino Mestre Jesus veio doar-se por inteiro para a humanidade, apontando os caminhos da redenção, vivendo Ele próprio, sorvendo a taça de fé, porque Ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade antes da minha vontade. E a vontade do Pai se cumpriu no guia e modelo da humanidade. E eis chegado, caríssimos irmãos, o nosso momento de redenção, de posse dos esclarecimentos que essa doutrina de luz, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas luzes da doutrina espírita, trazendo de novo os ensinamentos, sem rebuços, trazidos à luz, sem mistérios, apontando-nos o caminho do amor, porque somente o amor nos eleva, somente o amor pode praticar a caridade, somente o amor perdoa de verdade, somente o amor tudo suporta, porque em primeiro lugar está a certeza absoluta de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Então, por quê? O porquê dos antagonismos, dos ódios, porquê das guerras? Caríssimos, eis chegados os momentos em que temos que nos unir, que somar as nossas energias melhores em benefício dos que sofrem mais, em benefício daqueles que estão sendo segregados, dizimados. Fortaleçamos-nos, caríssimos irmãos, na solidariedade, no amor do bem, da verdade, porque Jesus é luz, doutrina espírita é Jesus de novo conosco. Quem se diz espírita, há que ser mais compreensivo, mais tolerante, que relevemos todas as ofensas, todas as palavras que muitas vezes não são pronunciadas, mas vemos-las nos olhares de censura, de reprimenda,
Fortaleçamos-nos na fraternidade. Os mentores desta casa amiga, nossa gratidão imensa ao nosso querido Jorge Cauí. Ele que desde o início abriu as portas desta casa para este trabalho, chegando muitas vezes a dizer que não necessitaria de outros grupos aqui, porque já tínhamos, que a casa já tinha um trabalho de pintura mediúnica. E o nosso irmão aqui está. E outros irmãos. Neste dia, 1º de novembro, no calendário dos encarnados no planeta Terra, e em algumas partes, porque em outros países já não é o dia 1, já é o dia 2, mas é o mês de novembro. É o mês que no Brasil deveríamos todos celebrar a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, porque logo amanhã é o dia que celebra o dia dos finados. Diríamos o dia daqueles que continuam plenos, vivendo fora do corpo denso. A nossa gratidão a esta casa, a Sebastião Marte, Atos, Trovoadas, ao irmão Benedito, que tão carinhosamente nos acolhe, aos doutores, doutor Aristóteles, doutor Chaim, doutor Felipe, tantos e tantos médicos, terapeutas, botânicos, pintores, como alguém dizia ali ainda há pouco. Nós outros somos muito agradecidos porque os grandes mestres abrem espaços para nós outros, anônimos espíritos. Esta foi a expressão dos nossos irmãos que pintaram as telas de hoje, dizendo-nos eles da gratidão, porque o nosso grupo é um grupo de acolhimento, é um grupo onde nós não tem separação, todos nós estamos juntos, incluídos, inclusos, porque todos nós somos filhos de Deus, artistas conhecidos e não conhecidos. E o Van Gogh, como bom paulador que é, diz: não adianta nada ser famoso e ter passado fome, ter amargado dias no hospício, banhos altamente gelados, para melhorar um pouco o humor. Então, meus queridos, levem para os vossos lares estes cromos terapêuticos de paciência, de paz, de saúde, de tratamentos, porque todos eles são tratamentos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em agradecimento à vida, a Deus, o nosso Pai, ao Cristo Jesus aqui presente, nos assistindo, pedimos bênção para nós que aqui estamos, os lares aqui representados. Mas eu peço igualmente, Senhor, para aqueles que estão sem abrigo pelas ruas, em dificuldades maiores, tanto aqueles que estão envolvendo-se ainda com as dificuldades maiores dos vícios, da prostituição, da marginalidade, e as autoridades que se façam presente com o amor, com a compreensão igualmente, para que haja paz no mundo. Irmãos que estão em conflito e guerra nesse instante, recebam de nossa parte aquilo que podemos oferecer
em sentido de ajuda para que a paz se faça no mundo, no orbe terrestre, com todas nós, as criaturas, encarnadas e desencarnadas que estão conosco nas nossas atividades diárias. Obrigado, Deus Pai, pelo ar que nos abastece a vida, por esse momento tão especial que nos dá, reencarnando aqui agora, ao Senhor Jesus, à Mãe Maria Santíssima e a esses irmãos que aqui cuidam, laboram aqui nesse sítio que nos abriga com tanto carinho e paz. Bênção para todos nós, retornando aos nossos apá em paz, encontrando a paz com os que lá estão. Em seu nome, Senhor Jesus, de todos os irmãos que nos assistem, sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para dar por encerrado esse primeiro momento. A seguir, as atividades ficam na casa. Graças a Deus.